E se você gosta de questões de lógica, essa é excepcional. Uma das maiores questões de lógica que existe. Às vezes a realidade não obedece à lógica. Vamos a essa história que a história matemática existiu. É assim, ó. Por que o paradoxo do enforcamento inesperado é tão surpreendente? Uma matéria da BBC nova. BBC News Mundo, ou seja, é a melhor que tem. Um novo e poderoso paradoxo veio à tona. Isso foi escrito por Michael Scriven na revista de filosofia Mind em 1951 em um artigo intitulado Anúncios Paradoxais. E se o estudioso como Scriven ficou entusiasmado com isso, vale a pena prestar atenção, embora, como ele mesmo indicou, outros acadêmicos tenham considerado este paradoxo um tanto frívolo. No entanto, observou ele, eles não levaram em conta uma reviravolta no final. Assim, tornou-se um dos paradoxos mais comentados por ilustres filósofos e matemáticos. Apesar disso, ainda não foi alcançado um consenso sobre a solução correta deste caso. Já vou falar. E de acordo com várias fontes, incluindo Oxford Reference, o paradoxo foi descoberto pelo matemático sueco Lennart Ekman, nascido em 1919, depois de ouvir um anúncio de uma empresa pública de radiodifusão em 1943 ou 1944. Foi alertado que seria feito um exercício de defesa civil na semana seguinte, mas, para testar a eficiência das unidades, ninguém saberia com antecedência ou poderia prever em que dia ocorreria. Ekman percebeu que o anúncio envolvia um paradoxo lógico, então discutiu o assunto com seus alunos de matemática e filosofia. Em 1947, disse o próprio Ekman. Um desses estudantes visitou a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, onde ouviu o famoso matemático Kurt Gödel mencionar o paradoxo como uma história diferente. Certamente naquela década, diversas versões do paradoxo começaram a circular em diferentes lugares com histórias diferentes, mas com as mesmas incógnitas. Mas o que vamos contar é aquele escolhido pelo popular escritor americano de ciências e matemática Martin Gardner, em seu livro Enforcamento Inesperado e os Outros Entretenimentos Matemáticos. Impossível, agora vamos mostrar a história. A história do paradoxo começou um sábado. Um juiz famoso por ser alguém que sempre cumpriu com sua palavra e por determinar e cumprir suas sentenças à risca, sentenciou um prisioneiro à morte. O enforcamento ocorrerá ao meio-dia, num dos próximos 7 dias, disse ele ao prisioneiro. Mas você não saberá a data até ser informado na manhã do dia do seu enforcamento. O preso, acompanhado de seu advogado, voltou para a cela. Assim que ficaram a sós, o advogado, com um grande sorriso, disse: Você percebe? É impossível que a sentença do juiz seja executada. O que você está falando? O prisioneiro respondeu confuso. Deixe-me explicar a você. Obviamente, não podem enforcá-lo no próximo sábado, porque é o último dia da semana. E se você estivesse vivo na sexta-feira, à tarde saberia de antemão com absoluta certeza que o enforcamento seria no sábado. Lembre-se que o juiz disse que você não saberá que dia será até ser informado na manhã desse dia. Se você descobrir na sexta-feira, antes que lhe digam no sábado de manhã, isso violaria a decisão do juiz. Assim, o sábado foi completamente descartado, deixando a sexta-feira como o último dia em que poderia executá-lo. Mas não podem enforcá-lo na sexta-feira, continua o advogado, porque na tarde da quinta-feira só restariam 2 dias possíveis, sexta e sábado. Como o sábado está descartado, você saberia que o enforcamento teria que ser na sexta-feira, e saber disso violaria a decisão do juiz. Portanto, sexta-feira está descartada. Isso nos deixa com quinta-feira como o último dia possível. Eu entendo, disse o prisioneiro com alívio. Exatamente da mesma forma, posso descartar a quinta, quarta, terça e segunda. Isso só sai amanhã, mas eles não podem me enforcar amanhã, porque eu sei hoje. A decisão do juiz parece autorrefutante. Embora não haja nada de lógica contraditória nas suas afirmações que compõem a decisão, essa não pode ser concretizada na prática. Até agora, é um quebra-cabeça lógico e divertido, embora talvez, como disseram alguns filósofos, eles antes descrevam um pouco frívolo. Apenas. Às vezes. Graças à lógica do advogado, o preso permaneceu calmo na cela. Mas, para sua grande surpresa, na manhã de quarta-feira, o carrasco anunciou que ele morreria no meio-dia. É evidente que ele não esperava por isso até ser informado naquele momento, de modo que a sentença do juiz foi efetivamente executada da forma como foi proferida. Você pode conhecer esse paradoxo como
O exame surpresa, com uma professora anunciando que fará o exame na semana seguinte e uma aluna apontando para isso seja impossível, já que ela o anunciou. Depois, eliminaram os dias da semana com uma mesma lógica do advogado do enforcado, o estudante convence os colegas de que não haverá prova, apenas para ser surpreendida na terça-feira com a prova inesperada. De qualquer forma, o que é desconcertante é o resultado. Com isso, pode acontecer se os argumentos anteriores são tão razoáveis. Acho que essa nuance de lógica refutada pelo mundo torna o paradoxo tão fascinante, observou Scriven. O lógico repassa pateticamente os movimentos que sempre fizeram o feitiço funcionar. Mas, por algum motivo, o monstro, a realidade, não entende a ideia e segue em frente. Falhas, conhecimentos ligados. Apesar de muitos esforços, ainda não foi alcançada uma resolução satisfatória do paradoxo e ele continua perturbando algumas mentes. Os da mesma escola lógica tendem a tentar expor falhas no paradoxo, enquanto os da escola epistemológica concentram-se nas questões com o significado do conhecimento. Talvez, a rigor, o único dia em que ele não surpreenderia se fosse executado fosse sábado, pois saberia na sexta-feira que isso aconteceria. Mas na quinta ainda teria 2 dias possíveis e ainda não teria o conhecimento que isso poderia adquirir depois de sobreviver à sexta-feira. Ou, de repente, o preso caiu numa armadilha do juiz, que antecipou que, ao pronunciar a sentença dessa forma, o convidaria a chegar àquela conclusão lógica, tornando a surpresa ainda maior. Mas, neste caso, o que aconteceria se o condenado fosse um pessimista inveterado? Não importa o que seu advogado lhe dissesse, ele estaria sempre convencido de que o pior aconteceria. Neste caso, ele não morreria porque todos os dias acordaria com a certeza que viriam enforcá-lo. Em outra direção, há quem tenha encontrado analogias com a mecânica quântica que relaciona os paradoxos ao gato de Schrödinger, ao princípio da complementariedade. Como? Bem, falando de maneira geral, eu começaria com essas linhas. Você se lembra do momento em que o gato de Schrödinger ficou preso naquela caixa fechada com um frasco de veneno que pode ou não estar quebrado? Antes de descobrir o que aconteceu com o animal, segundo o formalismo quântico, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. No caso do condenado, a lógica o levou a descartar todos os dias possíveis, mas assim que o fez, ficou vulnerável à surpresa. Então, teve que incluí-los novamente e descartá-los. No final, tal como o gato, ele estaria simultaneamente em 2 estados, salvo de tudo e salvo de nada. Poderia ser e poderia não ser. Sobre o paradoxo do enforcamento, ainda não há um verdito. Qual é o seu? Eu achei muito interessante.